Olá, tudo bem? Nós estamos agora na nossa primeira semana e já colocando a mão na massa e começando de forma bastante acelerada. E aí, justamente nessa semana, nós iremos trabalhar dois tópicos principais. O primeiro deles é o seu foco em consultoria e o segundo deles é diagnóstico, ok? E logo de entrada, eu separo para você um conteúdo bastante denso, justamente, de diferentes perspectivas, né, de conceitos de aprendizagem, temáticas, algumas mais extensas, outras um pouquinho mais curtas, né, algumas um pouco mais densas, outras mais pockets, mais focadas, mais objetivas, justamente para que você possa acessar estes conhecimentos de forma multiperspectiva, que você possa beber de diferentes fontes de conhecimento, diferentes formas de pensar e até mesmo respeitando a sua forma de aprender, abordar e averiguar e se apropriar de conhecimentos. É por isso justamente que eu trabalho essas diferentes perspectivas e este conteúdo com diferentes densidades, justamente para que você não perca e para que você já entre acelerando com grande velocidade. E você deve perceber que já são duas temáticas, hein? Então, por favor, continue acelerando, não tire o pé do acelerador. Eu lhe pedi lá no começo para você separar bastante tempo para se apropriar desses conhecimentos. E de verdade, alguns desses conteúdos você precisa ler uma segunda vez, uma terceira vez, e alguns deles até na quarta leitura você continua encontrando informações nas entrelinhas e que irão justamente beneficiar o seu processo de ensino-aprendizagem, ok? Mas já na primeira temática eu peço que você faça uma atividade avaliativa e essa atividade avaliativa ela envolve justamente você solucionar o problema sério de uma empresa que está estagnada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de negócios. Mas professor, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho nenhuma ferramenta já exposta para mim, explanada para mim. É justamente para que você encontre o seu foco em consultoria. Ela também, além deste processo de você solucionar o problema dessa empresa, e de verdade, se joga para tentar solucionar com tudo aquilo que você sabe neste momento, ok? Todo o conhecimento pregresso que você tem. Claro, você pode utilizar já as primeiras bases conceituais que eu soltei para você aí, com certeza, mas não queime etapas, ok? Não queime etapas. Faça com aquele conhecimento que você possui. É justamente processo de aprendizagem, onde você vai subindo aos poucos. Ao longo de cada semana, você vai aumentando a sua capacidade de diagnóstico, que, aliás, o que um gestor faz em tempo integral? Ele precisa avaliar situações, isso é diagnóstico. Ele precisa olhar para uma realidade e interpretá-la, ele precisa tomar decisões sobre elas, reativas e proativas, e, obviamente, ele precisa negociar dentro desses ambientes. Né? E aí, com base nisso, obviamente, né? Com base nisso, ele toma essas decisões ou retroalimenta essas decisões ou negocia a implementação dessas decisões que ele tomou. Basicamente, é isso que um gestor faz. Você que já é gestor sabe disso e você que ainda irá se tornar gestor vai deixar de ser vagão e vai virar locomotiva. Aliás, entre outras coisas, você vai ficar com muita saudade da época em que você era vagão ainda, mas com certeza você irá se dar conta que você irá fazer essas três coisas mais do que qualquer outra coisa na sua vida no momento que você chega aí. Perfeito? É a ironia da vida. Né? Normalmente você é promovido porque você faz muito bem. Mas quando você chega nessa posição de gestão, você precisa fazer cada vez menos e fazer as pessoas fazerem. Olha só que bacana. Olha só que interessante. Mas é a eterna dicotomia da vida. E aí, justamente, faça isso, tá? Tome essas decisões. Diga como, quando, onde você vai fazer isso. Tome decisões de curto prazo e tome decisões de médio prazo. Tem dupla função, tá? Ao mesmo tempo é você exercitar, ao mesmo tempo é você aterrissar já de forma prática tudo isso que nós estamos discutindo, mas ao mesmo tempo também é momento de você se descobrir. Fez isso? Fez isso. Só daí vá para o segundo tema. Por favor, não vá para o segundo tema sem fazer atividade avaliativa, tá bom? Não vá. Confie nesse velho professor. Terminou de fazer, aí vai para o segundo tema. E justamente o segundo tema, ironicamente, é ferramentas de diagnóstico.
E aí, nesse momento, algumas pessoas podem dizer assim ou podem pensar assim, mas professor, a gente deveria inverter a ordem, deveria entender a ferramenta primeiro para daí fazer o diagnóstico, porque justamente a atividade ali na primeira é resolver uma situação, tomar decisões reativas, mas eu preciso avaliar a situação, o senhor está invertendo. Sim, porque aqui é um momento de aprendizagem. Ali, com você se jogando e tomando decisões, você vai descobrir os gaps de competência. E ao acessar a ferramenta, justamente, você vai contrastar com a experiência que você acabou de ter num ambiente controlado. Aproveite esse ambiente controlado, porque justamente lá na sua empresa custa muito caro. Aproveite para errar aqui, que aqui é barato, ok? Lá fora custa caro. Então, justamente aquele momento onde você sente na pele os acertos que você teve, mas também as oportunidades de melhoria que você teve. E aí você acessa esse conhecimento, né, com muito mais vontade. Quando você não está com fome, você não saboreia muito mais um belo prato de comida muito bem feito? Então, agora quando você está saciado, por melhor que seja esse belo prato de comida, você não o saboreia na sua intensidade. É justamente isso. É justamente esse processo, ok? E aí se joga neste segundo tema, justamente dessa primeira semana, que daí é todo o processo diagnóstico, ferramentas de diagnóstico, entender como isso funciona. E aí você pode justamente aplicar isso em mais uma atividade avaliativa, agora já num outro patamar. Professor, mas e os erros que eu cometi aqui? Eu terei uma nota pior? Não. Tenha certeza que não. Eu vou avaliar não a nota que você tirou aqui e a nota que você tirou aqui. Eu vou avaliar a trilha que você fez, ok? Claro, não erre de propósito justamente para que a curva não seja tão ascendente assim. Justamente porque é fácil perceber, perfeito? Mas justamente entenda, é justamente este processo de crescimento que nós iremos avaliar. É justamente esta linha e o ângulo crescente dela que justamente será avaliado. E justamente para você é fantástico, e aqui eu gosto muito de utilizar a neurociência, né? Isso fará com que este conhecimento se grave, se agarre ao seu cérebro e que você nunca mais o esqueça. E o interessante é que como você fez isso de forma prática, aplicando nos dois momentos, ok? Nos dois momentos, de forma prática, aí sim a questão ferramental e operacional vai se tornar ainda mais clara para você. Tudo bem? Qualquer dúvida que você tiver, por favor, não hesite em entrar em contato com a gente. Estamos aqui para te ajudar, perfeito?